Olá, segundo ano! Vamos iniciar uma videoaula que nesta semana vamos tratar sobre a Revolução Francesa. Então, liberté, égalité, fraternité. Para falarmos sobre a Revolução Francesa, temos que entender como estava a França pré-revolucionária, como a França estava neste período que antecedeu a Revolução Francesa. Então, no século XVIII, podemos encontrar alguns problemas evidentes neste período, principalmente a questão social. Podemos observar nessas duas imagens, à esquerda temos a nobreza, aonde vivia de bailes, vivia de festa, em comemorações, enquanto grande parte da sociedade francesa estava passando fome. A miséria era reinante, faltava pão, que basicamente era o principal alimento, não é? Tanto figurativamente como literalmente. Era o principal alimento dos franceses. Então, esses problemas, somado a outros tantos, colaboraram para que estourasse a Revolução Francesa lá na França. Então, a crise econômica. Essa crise econômica foi decorrente também das colheitas que foram péssimas. Essas colheitas que foram devido a problemas climáticos, elas não juntaram alimento suficiente para toda esta sociedade, que é a francesa. Então, quando a colheita está péssima, já que o principal recurso seria a agricultura, faltou alimento. Com a falta de alimento, tivemos então o aumento de preços. Ou seja, quando há pouco alimento disponível, há um aumento de preço. E, somado a isso, tivemos a alta de impostos. Ou seja, o governo francês, que vivia em festas, ele basicamente passa a buscar sustentar as suas farras através da cobrança de impostos. Está em crise. Diminuiu a quantidade de pessoas que pagam impostos. Então vamos ter que pagar, temos que cobrar mais impostos. Então a crise política se instala. E essa crise política, ela vai ter a ver com essa questão do posicionamento desses estados, né? Por exemplo, a sociedade francesa era estamental e ela estava dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Entre esses três estados aí, vamos ter dois que basicamente não pagarão impostos. Eles são herdeiros lá daquele costume feudal da Idade Média. Então, o primeiro e o segundo estado, eles não pagam impostos. O primeiro e o segundo estado, eles não vão pagar impostos. Quem é que vai sustentar essa galera? O terceiro estado. O terceiro estado, ele vai ser esse sustento. É ele que vai sustentar com os impostos a nobreza e o clero. Então, o primeiro estado vai estar os nobres e o segundo estado vai estar o clero. No terceiro estado, vamos ter as mais diversas classes, como a burguesia, tanto a alta quanto a baixa. Vamos ter os artesãos, vamos ter agricultores, ou seja, vai ser uma classe bem diversificada. E essa classe que vai sustentar o primeiro e o segundo estado. Outra coisa que colaborou, outro fator que colaborou com a Revolução Francesa foi os ideais iluministas. Que ideais iluministas eram esses? O de liberdade,
não é? O de igualdade e o de fraternidade. Esses ideais tornaram o lema da Revolução Francesa. Luís XVI, percebendo como a sociedade estava, não que ele estivesse com dó do terceiro estado, quisesse abreviar os problemas sociais do terceiro estado, mas ele queria encontrar um caminho que mantivesse ilesa a família real e grande parte da nobreza, e uma solução para os problemas financeiros, ou seja, aonde ele ia buscar mais dinheiro para manter os luxos e as luxúrias da corte. Então ele vai convocar os Estados Gerais. O que eram os Estados Gerais? Era uma prática que raramente acontecia, que era convocar o primeiro, o segundo e o terceiro Estado para decidirem algumas situações que o rei poderia decidir sozinho. Por quê? Era um rei absolutista. Mas ele, querendo lavar as suas mãos, ele queria o apoio dos outros estados. Então ele percebia que era necessário pagar mais imposto, mas ele não queria tomar essa responsabilidade sozinho. Então ele convoca os Estados Gerais para decidir o que fazer para melhorar a economia. Então o que ele faz? Ele simplesmente convoca esses estados. Porém, existia um voto do primeiro estado, outro voto do segundo estado e mais um voto do terceiro estado. Ocorre que esses dois, eles se juntavam sempre. Ou seja, eles se uniam e quem ficava só? Então esses dois aqui ia somar 2 votos. E esse aqui somaria apenas um voto. Sendo que o terceiro estado sempre perdia. Então, em 17 de julho, o terceiro estado declara a elaboração de uma Constituição. Essa Constituição seria para modificar essa forma de votação. Aí a situação começa a mudar em relação à participação política do terceiro estado. Observando aí ao lado, podemos observar nessa charge da época justamente como estava organizado isso daí, esse primeiro, segundo e terceiro estado. Observem que vamos ter o clérigo, logo aqui embaixo vamos ter o terceiro estado, ele segurando a sua enxada. Logo mais em cima vamos ter o clero e a nobreza. Então podemos observar que o terceiro estado, a crítica dessa charge era: o terceiro estado sustentava o primeiro e o segundo estado. Então por que eu sei definir quem era o primeiro, o segundo e o terceiro estado nessa charge? Conhecendo as características de cada estado. Por exemplo, o terceiro estado está vinculado muito ao capezanato, ou seja, podemos observar a enxada, que é a ferramenta do camponês. A nobreza, vamos conhecer ela através do uso da espada. Após a convocação de Luís XVI, o terceiro estado ele se articula para que tenha uma enorme representação, não é? Ele coloca aqui que o terceiro estado ele tem 95% da população francesa, não é? Mas eles não tinham esse poder de voto. Então eles vão se articular, vão lutar para ter capacidade de votar. E que as eleições nos conselhos, a elaboração das leis, elas não fossem mais baseadas por Estado, e sim por cabeça, por pessoa, por votante. Então eles se articulam para que isso chegue a uma realidade. A participação popular na Assembleia Nacional, convocada pelo terceiro estado, foi de fundamental importância. Luís XVI, ele vendo que ia perder
na reunião dos Estados Gerais, ele manda fechar. Então ele manda fechar a sala de reunião. O terceiro estado, começa a se reunir no salão de jogos. E depois dessas reuniões, dessas articulações, eles chegam a um veredito. Mas o primeiro e o segundo estado, vamos lá, primeiro e segundo estado, nobreza e o clero, eles vão se articular para tentar impedir que eles avancem em seu propósito, que era o quê? Uma melhor participação política. Então, o que vai ocorrer nesse contexto? Vai ter essa fervorosa participação da população, da massa popular. Nessa ilustração aqui em cima, nós temos a marcha das mulheres. Elas saem em busca de uma solução para a falta de comida. Então ela vai buscar o governante, elas vão buscar soluções para os problemas vivenciados pela a sociedade francesa. Então, em 14 de julho de 1714, é o marco para o início da Revolução Francesa. Por que essa data é dita como o início da Revolução Francesa? Principalmente devido à queda da Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma espécie de prisão política. Era onde o Luís XVI encarcerava aqueles que ele não concordava, ou seja, aqueles que era visto como inimigos políticos do governo. Então, a população assalta essa fortaleza. Lá vai ter armamentos também, eles vão buscar esses armamentos, eles vão se armar, vai armar a população e essa população vai tomar de conta da França. Então a França, a partir de Paris, Versalhes, Paris, vai aos poucos se tornando uma França revolucionária. Luís XVI, então, autoriza, pressionado, é claro, autoriza que continue as assembleias para a elaboração de uma nova Constituição, é claro, pressionado. Ele não tinha como dizer não. Ele estava com medo agora, era de morrer, e morrer também a sua família. Os nobres sentiam-se recuados, muitos fugiam da França em busca de apoio em outros países, em outros estados absolutistas. Inclusive, até Luís XVI, fantasiado de empregado, ele simplesmente, com sua família, tenta fugir da França. Inclusive, ele vai ser pego, vai ser reconhecido e vai ser reconduzido para o seu castelo, seu palácio, para que ele espere o julgamento da população, da sociedade francesa. Inicia o processo que podemos chamar de grande medo, não é? Ou seja, os nobres permaneceram com medo de que essa revolução tomasse caminhos desconhecidos. Isso eles passaram a ver a possibilidade do fim dos privilégios feudais, ou seja, os revolucionários acabaram, através dessas constituintes, dessa elaboração de leis, esses privilégios feudais, ou seja, não haveria mais senhores feudais. A Assembleia também reduziu o poder do clero. O clero agora ele ia ser funcionário do Estado, não é? Ou seja, reduziu esse poder. O clero, a partir desse momento, teria que pagar imposto também. A nobreza teria que pagar imposto também. Ou seja, houve todo um contexto de mudança, não só social, mas também econômica. Então, por hoje,
a aula termina aqui. Na próxima aula, avançaremos mais sobre este tema. Então, não deixe de consultar o livro didático. Surgindo dúvidas, eu estou à disposição. Tchau!